IPHAN, estou falando a partir do IPHAN, eu não fiz nenhuma apresentação maior do IPHAN, porque a gente sempre acha que as pessoas conhecem o IPHAN com raiva ou com amor, né? Mas como é bom a gente dizer como é que o IPHAN está aqui em Minas Gerais. Né? Nós temos 7 escritórios, nós temos 9 cidades com núcleos enormes tombados, e algumas delas nós não temos escritórios. E nós temos, na verdade, 49 núcleos urbanos ou pequenos conjuntos tombados no Estados Unidos. E, na verdade, é importante eu fazer essa fala, porque Cataguases, ontem mesmo a gente viu, sempre reivindica um escritório do IPHAN nos núcleos, para a pessoa estar mais presente. Não estou dizendo que isso não seja excelente. Mas, pessoalmente, e aí, feita que está presente, eu pessoalmente acredito que nós temos cada vez mais de desenvolver a competência municipal para trabalhar com as coisas da cidade. A cidade, se o município faz vista grossa, né? A prefeitura faz vista grossa aos atributos que tem aquela sua cidade, fica difícil trabalhar. Não é só o governo federal, ele tem os seus limites de atuação do ponto de vista da legislação urbana. Então, vamos voltar lá ao tema da nossa mesa, que é Cataguases, Modernismo, Cultura, Identidade, Patrimônio, Desafios e Perspectiva para sua preservação. E eu queria retomar, então, as primeiras ideias assim, que a gente tem lá no IPHAN sobre a questão específica de Cataguases. Em 1950, sai na revista Cruzeiro, que é uma revista muito importante, assim, do ponto de vista de circulação, um artigo, Cataguases, uma réplica a Ouro Preto, e justamente para dizer o seguinte: Minas não é só o barroco, nós estamos aqui, alô. Então apresenta, de alguma forma, para o Brasil, que é uma revista que é uma circulação muito grande, que existe uma coisa diferente em Minas do que não é só Ouro Preto. Nós também temos uma cidade excepcional do ponto de vista da nossa arquitetura. Logo em seguida, não tanto, agora eu botei essa fala, por quê? Porque a gente tem que examinar por que isso acontece em Cataguases e não acontece em outros locais. Nós temos todo um sistema econômico aqui que se estabelece na cidade, que permite que as pessoas tenham recursos para também fazer da cidade aquilo que é hoje. Contratar os artistas, botar as pessoas para trabalhar e ter esse gosto refinado. Por exemplo, você ter um monumento feito esse, se vocês não conhecerem ainda, esse é um dos monumentos mais bonitos que a gente tem aqui, com os azulejos de Portinari, lindíssimo, na porta da fábrica que hoje ainda está em operação. Há um antecedente, como eu disse a vocês, eu me incomodo um pouco de... Posso ir em pé? Porque eu me incomodo um pouco, mas de sentar não dá para mim, não. Como eu disse, eu sou antiga no IPHAN. Então, eu fui buscar os meus amigos, já aposentados, porque eles trabalharam nesse projeto aí, que foi um antecedente do projeto que levou ao tombamento. E por que é importante colocar isso? Porque lá em 88, teve um projeto Memória e Patrimônio Cultural em Cataguases. Foi desenvolvido pelo IPHAN, pela Prefeitura Municipal, a partir de um pedido da secretária de Cultura à época, que hoje, se não me engano, mora em Guarani, e eu acho que é prefeito de Guarani. E teve a colaboração da Faculdade de Cataguases, posteriormente do IAB. E o que foi importante nesse processo? Quer dizer, o que foi esse projeto? Ele entendeu o patrimônio inserido numa política urbana, nesse momento lá de 88. Ele deu importância à arte pública, trabalhou a cidade como memória e fez registro de história oral. Por quê, gente? Porque nós não estamos tratando
de ISFAM, de arquitetos. Nós estamos tratando de um grupo multidisciplinar do Centro Nacional de Referência Cultural Promemória, CNRC Promemória, que tinha uma metodologia de trabalho bastante diferente do IFAM tradicional. Então a gente teve sociólogo, historiador, arquiteto, pessoal de artes plásticas e restauradores, posso dizer até os nomes, não esqueceu, museólogo e cinema e audiovisual. Este grupo fez um estudo enorme aqui na cidade hoje. Agora, nesse momento, me perguntaram sobre inventário, e eu conferi que fizeram o inventário da cidade. Temos que procurar no arquivo, porque parece que não acho. Foi o arquiteto Flávio Grilo que trabalhou. A historiadora Maria das Dores, socióloga é falecida Lídia, as plásticas é o Toninho, museóloga Maria Luísa Querini e o Marco Antônio, de cinema e audiovisual. Então, o olhar que eles deram para a cidade de Cataguases não era simplesmente o olhar de arquitetura. Então, esse momento foi aquele momento lá, onde tudo começou e que fecha. Então, as áreas de artes plásticas, história e memória, que fez uma apresentação, não sei o pessoal aqui se lembra disso, fez uma apresentação no Teatro de Guerra, de 5 dias, para explicar o que era o projeto, para selecionar os estagiários da faculdade e trabalhar aqui por mais de um ano, como o CNRC gostava de trabalhar. E isso chega a uma exposição chamada Cataguases, um olhar sobre a modernidade, que está o texto todo do catálogo, eu devia ter trazido, a gente vai colocar numa exposição que estamos fazendo. Esse catálogo está na internet, os textos são maravilhosos, para a gente entender o que é isso aqui. Foi uma exposição que foi feita em 94, justamente que dá o pontapé inicial para a questão do tombamento. Então era arquitetura, artes plásticas, literatura e cinema. E de arquitetura, eu aumentei aí, eu achei que foi colocado, foi a Selma Miranda que fez esse texto, né? E ela colocou uma coisa muito interessante, porque ela coloca a questão da arquitetura moderna como visível, a unidade entre arte, ciência e indústria, e aí a gente vê justamente a indústria, uma cidade industrial, que era a cidade de Cataguases, abrigando e acolhendo, então, uma arquitetura moderna que a distingue de outras cidades. Então, em Cataguases, a arquitetura moderna exprimiu também a fé renovada da razão, ao conjugar os verbos simplificar e concentrar. Se o modernismo é parte e reflexo do avanço científico e tecnológico, na era do ferro, do aço, das telecomunicações, a arquitetura é a área da produção cultural em que a arte, técnica, modernismo e modernidade são obrigados a se unir. Como eu não sou arquiteto, sou museólogo, eu vejo às vezes as coisas com outro olhar. Mas principalmente o que a gente pretende, e que a gente busca, estabelecer a qualidade de vida. O processo de tombamento foi um processo recorde. Ele deu entrada em um ano e logo, no final do ano, ele foi a conselho. Isso é absolutamente inédito no IFAM. Nós temos processo no IFAM que se arrasta desde a década de 50 ainda. E é bom que se diga que isso foi um movimento do IFAM para trazer a arquitetura moderna, para fazer esse reconhecimento. Tanto que no mesmo pacote está toda a parte da Pampulha. Não os prédios isolados, que já é desde a década de 40, mas o conjunto da Pampulha. E a cidade de Cataguases o processo determina uma complexidade tão grande que ela é descrita em 3 livros. No paisagístico, no arqueológico paisagístico, no Belas Artes e no livro histórico. Então, quando a gente trabalha na cidade de Belas Artes, na cidade de Cataguases, eu não estou só vendo arquitetura moderna. Eu tenho que ver
aquela cidade com toda a sua complexidade enquanto cidade. Como é que aquela população se apropriou daquele território, que é esse território. E os estudos que foram feitos, e aí eu quero agradecer ao Ulisses, meu colega de IFAM, que é quem há 10 anos toma conta dessa questão. Então vocês veem ali, tem a planta da cidade, e a gente vai estudando essa planta da cidade, a evolução da cidade, como é que ela se comporta para a gente chegar ao nosso perímetro tombado. Então, isso é o que está tombado em Cataguases. Nós temos uma poligonal de tombamento, que é essa que está em amarelo, e em vermelho, pontuado, nós temos 16 prédios que têm um destaque no tombamento. Mas não existe tombamento de segunda categoria. Se está no perímetro de tombamento, está tombado. O que acontece é que nesses prédios que estão de vermelho, nós temos maiores restrições. Agora, não quer dizer que o vizinho não esteja tombado. Nesses prédios, para cada prédio você tem um parâmetro daquilo que se quer preservar. Por exemplo, por que o meu vizinho pode tirar a pastilha e eu não? Porque o seu prédio é um prédio que é aquela pastilha especial. Então, aquele foi um prédio de Estado. É preciso que se diga isso, porque também tombar não quer dizer não posso fazer mais nada para deixar cair. Não. Nós temos que gradativamente fazer essas adaptações. Um pouco o texto do Lúcio, que ela leu aqui, de entender como é que a gente vai adaptar. Esse é o grande desafio que a gente tem, sem deixar de preservar. Bem, aí vamos falar dos desafios. Bem, eu vou falar do ponto de vista da gestão do IFAM. O primeiro desafio que a gente tem, e ontem isso foi discutido aqui muitas vezes, a apropriação pela população da importância do patrimônio da cidade. Quer dizer, tem programas no IFAM, desde a década de 80, que a gente chama Conhecer para Preservar. O Aloysio dizia que a comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio, porque é o seguinte, não adianta o poder público dizer que aquilo é patrimônio, se o cidadão que mora na casa não entende o que é esse patrimônio. Eu já cheguei em cidades, não foi aqui, né, gente, um tempo atrás, que uma pessoa perguntou, Dona Célia, seu patrimônio está vindo? Ele não sabe, não tem noção. O IFAM andou no Brasil inteiro e muito pouco foi explicado sobre a noção de patrimônio. Não pensem a vocês que porque hoje a gente tem internet, tem televisão, tem isso, todo mundo está apropriado dessa importância do patrimônio. E se eu perguntar aqui ao pessoal de Cataguases, na rua, o que eles acham da cidade como patrimônio, eles não vão saber nem o que é isso. Então, há necessidade urgente da gente ter algum mecanismo que a população entenda o que é isso. A gente tem outro desafio, que é garantir a qualidade de vida que o urbanismo, desde o núcleo urbano, estabelece. E aí o Ulisses me dizia que a primeira coisa que tem na linha do processo de tombamento é sobre o calçamento da cidade. Que esse é um ponto sempre traumático em Minas Gerais, porque as pessoas não entendem por que elas não podem ter na sua cidade toda asfaltadinha de novo. Então, se eu não explicar, eu vou continuar tendo a demanda do asfalto. Então, em alguns processos de tombamento, essa questão não é nem citada, mas pelo visto aqui em Cataguases é. Então, é um problema. Nós temos problemas em outras cidades.
ruas que não podem ser asfaltadas, o IPHAN dizendo que não pode ser asfaltado, aí asfalta a rua, vai para a justiça, briga 10 anos. Agora, em São João do Rei, 10 anos depois, o prefeito Elvésio teve que retirar todo o asfalto e refazer a rua toda. E pediu, pelo amor de Deus, que autorizasse ele refazer e não só tirar o asfalto, porque o asfalto, quando gruda na pedra, gente, não sai, não. Então, era preferível tirar tudo e fazer tudo, gastar mais, botar outra pedra, que aquela realmente era só o asfalto, daria, o custo ficaria muito alto. E garantir, o outro desafio é garantir a participação das comunidades nos processos. Porque se é uma coisa... Eu já fui diretora 2 vezes do IPHAN, eu vou estar no Lages, porque eu não sou professora, mas trabalho muitos anos lá. Então, quando eu era diretora do patrimônio imaterial, eu dizia o seguinte: o patrimônio imaterial, ele vai no IPHAN ensinar o pessoal do patrimônio imaterial que a gente tem que ouvir a comunidade. O poder discricionário do Estado não pode ser dado numa canetada do técnico, do presidente do IPHAN ou do ministro da Cultura. A gente tem problemas em muitos núcleos, porque aquele meu slide anterior, as pessoas sequer sabem o que é aquilo que está acontecendo. Recebem uma notificação pelo Diário Oficial. Eu pergunto aos senhores quem é que lê Diário Oficial aqui. Então, não é impossível. Nós temos que dar transparência a todo o processo de tombamento. E isso é feito no patrimônio material. No patrimônio material, se a comunidade, por exemplo, a gente está trabalhando com congados. Se o grupo não quiser, não terá. Não é a gente que inventa. São os coletivos que pedem, não é o seu Zezinho que passa na rua e diz assim: adorei essa casa, vou fazer uma cartinha para o IPHAN. E ele vai tombar. Eu não estou brincando. Existem tombamentos que foram feitos a partir de cartas de pessoas físicas. Perfeito, mas este tempo não passou. A gente pode, mesmo que a gente queira, a gente tem que fazer o quê? Chamar o ICOMOS, chamar o Tocomomo, chamar as associações de bairro e fazer entender o que é isso de fazer essa proteção. Então, agora o IPHAN está realmente, em todos os seus tombamentos, tendo que trabalhar um pouco mais para garantir a participação das comunidades nos processos. Então, esse é um grande desafio, porque as pessoas, os moradores de Cataguases, realmente conta-se nos dedos aqueles que sabem exatamente quais são os limites e o que ele pode fazer e quais são as vantagens também que está de estar morando num núcleo tombado. A preservação do patrimônio, os núcleos tombados, eles não são vistos como um ativo. A gente viu ontem o Marcelo falar de turismo, nós estamos num seminário de arquitetura, turismo e sustentabilidade, mas a gente não entende que aquele nosso núcleo, que é patrimônio nacional, possa ser um ativo grande para a cidade. Pode ser um diferencial, que aqui tem e o vizinho não tem. A pessoa tem que sair de Juiz de Fora para vir aqui. Por que vai fazer isso? Então, isso é uma coisa, é isso que a gente não está acostumado a trabalhar e ver, e por isso que ontem o Marcelo falou tanto que a gente não tinha que ter medo de coisas econômicas e tal, porque ele falava talvez até mais para dentro da instituição. Teve um momento na instituição que parecia que você estava cometendo um pecado mortal se falasse que o patrimônio preservado, ele traz dividendos financeiros e econômicos para a cidade. Outro desafio é estabelecer os critérios de intervenção nos bens. Se eu quero trabalhar com a comunidade, eu tenho que ter transparência. Não é o seu Zezinho, o seu Huguinho, o seu Luizinho que pensam assim. Você põe um processo na mesa de um, eu acho. Não, não pode achar. A gente tem que ter a regra clara do jogo. O senhor mora num sítio tombado. O que pode aqui, o que pode lá? Agora nós estamos com Pampulha. Uma área enorme, são 2.500 habitações.
dentro da buffer zone, que para mim é em torno, né? Agora o mundial é buffer zone, core zone, buffer zone. 2.500. O que está juntinho, é lógico, gente, o que está no primeiro quarteirão é uma coisa. O primeiro quarteirão depois do tombamento. É uma coisa. Agora, o que está no 10º quarteirão, eu posso ter uma diferenciação. Porque quando a gente quer tudo, a gente fica sem nada. Porque já não dá conta de fiscalizar tanta coisa. E aí as pessoas saem fazendo e você atrás do prejuízo. É muito ruim quando um cidadão tem que derrubar aquilo que ele fez por ignorância. Quer dizer, ele ignorava. Ele não tinha conhecimento. Então, o que a gente precisa ter é a regra claríssima. Então, esse é o desafio. Da gente ter aqui a regra clara. O que eu posso fazer, qual é o meu limite. Senão, a pessoa compra 2 terrenos, bacana, vou incorporar um prédio de 10 andares, e na hora que ele já gastou um dinheirão, ficar sabendo, o IFAM não deixa não. 10 andares nessa área, não pode. Não é o IFAM não deixa. Isso devia estar no plano diretor da cidade. Isso devia estar na regra quando você vai pedir o alvará da construção. Então, isso me traz o quê? O grande desafio da gente tem de trabalhar as 3 instâncias de governo. O cidadão não pode, a cada minuto, mudar a regra, a cada minuto ele tem um guichê, uma regra nova para ele se dirigir. Eu falo especialmente isso na Pampulha, porque vocês hoje têm uma casa na Pampulha e querem mudar o seu não querem mudar nada, vocês querem, pela lei lá que está regularizando, regularizar, você tem que fazer uma entrada de protocolo no IFAM, uma no IEFA e uma na prefeitura. E o pior é que a gente pode não se entender e dar cada um um parecer diferente. Verdade. Estou mentindo não, gente, estou batendo real. Aí o pessoal fica doido. Bem, outro desafio. Seguir as novas normativas de fiscalização, estabelecer uma rotina que prescinda de um escritório local. Infelizmente, eu quero dizer para vocês o seguinte, não há possibilidade nenhuma no governo federal, no dia que nós estamos hoje, de pensar em aumentar o tamanho do IFAM. Porque para eu ter um escritório, para eu ter um chefe de escritório que possa assinar uma autorização, ele tem que ser um servidor público do IFAM. Então, eu não tenho condições nenhuma, e não depende do IFAM, nem regional, nem o IFAM nacional, criação de novos escritórios técnicos. Então, nós temos 2 grandes problemas em Minas Gerais. E são enormes problemas, porque são cidades longe da sede do IFAM. Todo dia o prefeito de Sabará, quando vai na minha sala, você me adora sério, eu quero um escritório em Sabará. Sabará, pelo amor de Deus, eu pego o carro de manhã, chego para almoçar ainda em Belo Horizonte. Faço lá a fiscalização, é bairro. Agora, Cataguases não é bairro e nem Paracatu é bairro. Então, nós temos 2 centros históricos muito importantes, muito diversos, que distam 500 quilômetros ou 300, 500 ou 300, que nós não temos condição de escritório. O que a gente tenta fazer? A gente agora está tentando fazer o que eu chamei de um escritório virtual. Não é um escritório virtual, mas é um endereço de e-mail, que está lá, Cataguases, não sei o quê, que você pode, o senhor cidadão que quiser qualquer informação, ele pode imediatamente fazer o seu e-mail para aquele endereço e ele será respondido com as informações que ele precisa. E a gente tem mantido sistematicamente a vinda de arquitetos na cidade para poder ver os problemas e fazer as fiscalizações e fazer os problemas maiores. O que eu falei? As novas normativas de fiscalização. Hoje o IFAM tem uma norma de fiscalização que é uma norma que tem multa, a gente nunca multou, mas também ele tem uma coisa chamada um termo de compromisso, onde a pessoa que é autuada, a gente pode sentar com ela e a gente faz um termo de compromisso. Olha, isso não podia, mas
ver o que pode. Então isso faz com que você não chegue no não chegue só no não e não vá adiante. Antigamente isso ficava ao critério do superintendente ou do fiscal. Hoje isso está dentro da norma da fiscalização. Então é uma realidade. Estabelecer uma cartografia de monitoramento do núcleo tombado. Isso é fundamental. Vou dar um exemplo aqui, que é do trabalho que o Ulisses vem fazendo. Esse aqui, só pegando a altura, tá, gente? Como é que era? Em 1993, a questão de altura. O amarelo é um pavimento. Depois são 2 pavimentos e vai até 13 pavimentos, que é só o hospital. E aí você vai apalpar. Isso é 93. Quando chega aqui, olha lá, 2006, já está diferente. E agora, 10 anos depois. É isso que eu estou dizendo, o desafio da gente atualizar a cartografia, para a gente saber o que está acontecendo com a cidade. Se vocês botar um junto do outro, você vai ver que é um pouco diferente. Então, o que é o trabalho do IPHAN? É garantir que esse mapa continue amarelinho como ele estava. Ou pelo menos com essas nuances. Né? Igual a gente não vai conseguir, mas pelo menos que ele não fique marrom. Outro desafio é entender os vetores de crescimento da cidade e seu desenvolvimento. A gente tem que estudar isso ainda. Eu sei que a cidade tem plano diretor, mas o plano não está em funcionamento, em uso. A gente tem que harmonizar a preservação e desenvolvimento. Ninguém quer que a cidade de Cataguases fique igual lá, como o dia do tombamento. É interessante, porque ela foi tombada em 94, mas ela só vai ser inscrita nos livros em 2003. Então muita gente acha que era coisa da agora, que esse negócio de Cataguases 2003. Não, é porque aí demorou a inscrição no livro. Não me perguntem por quê. Mas naturalmente não foi para o ministro, não homologou, porque tem que ser homologado pelo ministro, mudou o governo e tal, e ficou para lá. Eu botei. Bem, as perspectivas, eu como superintendente, eu estou botando light porque eu já sei que vocês podem me cobrar tudo isso aí como perspectiva. Então, na verdade, eu fui botando as coisas assim em tese, mas que isso aí tem ações concretas. Intensificar a cooperação com a prefeitura, que inicia o mandato, com a sociedade civil para a elaboração do plano de gestão do sítio tombado. Eu senti muito que não houvesse uma continuidade aqui em Cataguases, porque não é por questão política, mas é porque, pelo menos, a gente tinha um entendimento bom, né, com o prefeito. E, por menos que a gente faça, já conversar com respeito é a melhor coisa que a gente quer. Então, eu vou fazer uma carta, a carta já está pronta. No dia 2 de janeiro, todos os prefeitos daquelas 49 cidades que têm os pequenos núcleos vão receber uma carta do IPHAN dizendo qual a responsabilidade deles, qual o tamanho do seu núcleo, o que a gente espera para um trabalho conjunto. É a mesma coisa a gente espera aqui. Desenvolver trabalhos mais integrados nos 3 níveis de governo. Ora, se eu tenho um inventário Niemeyer feito pelo IEFA, vamos procurar lá no arquivo do IPHAN o que eu já tenho de inventário da obra, que inclusive a obra do Oscar Niemeyer também já é tombada pelo IPHAN. Então, naturalmente, no arquivo central do IPHAN, eu tenho todo o dossiê de tombamento da obra do Oscar Niemeyer. Pode ser que não tenha os detalhes desses prédios de Minas, mas com certeza já tem um recorte grande sobre isso. Pesquisar e analisar o impacto e apropriação do sítio tombado pelos diversos grupos da cidade. É uma coisa que a gente não faz e que a gente precisa fazer. Não adianta, a gente tem que sair do achismo.
E para sair do achismo, eu preciso de pesquisar. Eu preciso fazer pesquisa de opinião. Eu preciso bater na casa do cidadão, fazer feito o IBOP faz. Como é que é? O IBOP, não, desculpa, o IBGE. Como é que a gente sabe qual é o perfil do brasileiro? Porque o IBGE faz pesquisa, faz estatística. Então, essa é uma coisa importante. Como o sítio aqui não é muito grande, isso seria uma coisa boa de se fazer. Porque vai ser essa pesquisa que vai me dar elementos, aí sim, para eu promover ações de educação patrimonial. Porque a ação de educação patrimonial não é dar aula de patrimônio só, entendeu? Não é nada. A ação de educação patrimonial é o cidadão estar consciente de que ele está morando num sítio urbano, tombado pelo governo federal, ele é patrimônio cultural brasileiro. E aí, eu advogo que a gente tem que colocar isso lá na escola. Se é uma cidade pequena, que eu tenha controle, algum controle, né, de escola, pelo menos primeiro grau, primeira fase aí é da prefeitura, vamos botar desde as crianças pequenininhas para respeitar, para não pichar, não tem esse problema, não vejo esse problema aqui agora, mas em outras cidades a gente tem isso. As pessoas têm que entender que valor é aquele. Isso, gente, eu sou museóloga, eu trabalho em museus. E quando eu montei o Museu de Artes e Ofícios lá em Belo Horizonte, a coisa mais incrível que era é o seguinte: os garotos visitavam e diziam para mim assim, eu adoro conversar, então eu ia perguntar sempre, tinha pesquisa sistematizada, eu ia perguntar. E falava assim: olha, meu avô, essa tralha toda que eu vi aqui, meu avô tem lá no sítio. Está atrás do celeiro, está não sei o quê, está jogado no pátio. Poxa, eu vou trazer ele aqui. 10 minutos, nós vamos acabar. Ok. E quando o senhor ia no museu, ele dizia: gente, eu preciso trazer meu neto aqui para ele valorizar aquelas coisas que eu tenho e o meu conhecimento tradicional, que é uma coisa que hoje em dia a gente costuma deixar ao relento ou em quinto lugar. Conhecimento tradicional, o conhecimento nosso que nós temos em ser livrejo, aquele conhecimento que faz o brasileiro ser brasileiro, saber fazer uma boa taipa, né? Saber um bom remédio, uma garrafada, né? E esse conhecimento a gente precisa preservar, ou então um bom pão de queijo. Bem, então aqui, e aí, eu acho que se a gente trabalhar num plano de gestão, a gente tem que apresentar isso em audiência pública. E até eu discuti um pouco conversei um pouco com o Ulisses, porque toda vez em Brasília, quando eu falar em audiência pública, ninguém do Departamento de Patrimônio Material queria. É claro que a audiência pública, gente, às vezes a gente apanha. Eu estou trabalhando, costumo trabalhar com licenciamento ambiental, e eu digo o seguinte: tem que ser audiência pública para valer. Não é audiência pública para constar como audiência pública. Porque no licenciamento ambiental, o mais que a gente tem é audiência pública que não vai a lugar nenhum. Entendeu? Eu fui a diversas audiências públicas e eu vi, por exemplo, um assentamento em Brasília em que na audiência pública ficou provado no projeto por A mais B que não podia ter um assentamento. Eu passei 3 anos fora de Brasília, quando voltei para Brasília estava o assentamento todo lá. Então, o que adiantou aquela audiência pública? O que adiantou o Ministério Público entrar? Não, porque o fator social é maior. Bacana. Mas e a água que eles poluíram, que era a maior nascente, que era do Distrito Federal? Isso não conta? Então, que fator social é esse só para aquele grupo? Nós tínhamos que ter um grupo maior. Então, a audiência pública, no meu ponto de vista, é sempre muito bom. O que é isso aqui, se não uma audiência pública? Vocês podem fazer perguntas depois, o que quiserem, mas eu não trouxe uma coisa específica. Mas vamos discutir um plano de gestão, vamos discutir um plano de diretor, vamos botar todos os interessados na mesa, para cada um dar a sua opinião e a gente ver de que forma a gente pode ninguém ganhar tudo e ninguém perde tudo. Mas a gente tem que aprender
a viver numa questão que é o valor social da propriedade. E é isso que é determinado pelo tombamento. O tombamento diz que essa área da cidade, o valor dela é maior que o seu valor privado de ter aquele prédio. Além desse valor privado que é seu, ele tem um valor para a comunidade. No caso do município, para o Estado, no caso do IEFA, e quando está no tombamento federal, pelo Decreto-Lei 25, ela é identificada como patrimônio cultural brasileiro. É essa quantidade, esse mosaico de patrimônios culturais brasileiros que formam o Brasil. Brasil que não pode ser. O Brasil não pode ser barroco, do século XVIII, tá? Cristão e branco. Esse não é o Brasil que a gente quer. Então, nesse sentido, porque não é o Brasil que a gente quer, não é o Brasil que existe. Então, nesse sentido, trazer lá na década de 90 Cataguases como patrimônio cultural brasileiro foi sim um contraponto que a revista Cruzeiro, que todas as madames liam no Rio de Janeiro, já apontava lá em 1950. Olha como a gente está atrasado. Porque o que se desenvolveu aqui nessa cidade foi um passo além. E aí não é só patrimônio, gente, é um conjunto. Pôde ser desenvolvido por quê? Porque eu tive industrialização, eu tive ferrovia, escoamento da minha produção, eu tinha pessoas inteligentes, pessoas comprometidas com a cidade, porque senão o dono da fábrica que estava morando era no Rio de Janeiro, não estava morando aqui. Pode até casa no Rio, mas fez daqui uma cidade muito agradável com as suas relações de pessoais e de família. Bem, já está acabando. Eu acho que esse é o último. Não. Outra perspectiva, promover as novas ações de educação patrimonial, como eu disse. E aí ontem, o Marcelo Brito, que hoje é o diretor no Infanto, uma área que fala de casas de patrimônio, ele me perguntou, por que não tem escritório? Eu falei, Marcelo, não me pergunte de escritório. Escritório porque não tem na estrutura. A Superintendência de Minas é a maior superintendência do Brasil, entendeu? Então não dá para pegar mais um escritório e depois atrasar as contas de 3 meses ou 4. E também não dá para fazer um escritório com uma pessoa. Em patrimônio, uma andorinha não faz verão. A gente tem que ter um grupo. Se vem, às vezes, uma pessoa com Cataguases, ele tem um back lá em Belo Horizonte que ajuda, ou pelo menos discute. Então ele perguntou, por que a gente não vai instalar uma casa do patrimônio ou uma sala? Eu botei sala de interpretação do patrimônio, porque eu esqueci o nome que ele falou, mas lembro que na palestra dele ele falava que era um momento dessa interpretação. E isso talvez seja uma coisa fácil de fazer. Porque as casas de patrimônio, elas não são a gente ajuda, a gente faz convênio, mas ela não é da estrutura do IFAM. Isso pode ser feito, uma casa de patrimônio, por exemplo, com o IFET. O IFET toma conta com a prefeitura, ou com a própria Secretaria de Educação, via as escolas, ou o que for. Geralmente é com a prefeitura. E aí, ela já disse que estou terminando o tempo, já vou acabar. A última coisa realmente é isso. Eu acho que a gente tinha que aqui retomar aquele projeto de 88. Conseguir sair do âmbito da fiscalização, que é necessária, ela não sempre vai existir, mas a gente agregar outras coisas à fiscalização. Não dá mais e não dá em nenhum lugar para o IFAM ficar só fazendo o seu papel de fiscal. Porque o fiscal é uma parte só do nosso negócio. Que a gente quer preservar o patrimônio, e preservar o patrimônio não se faz numa instituição pública federal. Preservar o patrimônio se faz com a instituição pública federal, as demais instituições municipais e estaduais e principalmente as comunidades dos locais onde a gente está atuando. Então,
É isso aí. Obrigada.